O nosso primeiro assunto sobre linguagens visuais são os fundamentos, são aqueles pontos que são básicos, tá? Então, o primeiro assunto que a gente vai ver é sobre ponto, tá? O ponto é o elemento mais simples que nós temos nas linguagens visuais. O ponto a gente pode identificar como ponto físico, né? O ponto físico, o próprio nome já está dizendo, se trata do real. Então, qualquer coisa pode ser dita como um ponto. Então, no caso aí eu coloquei o desenho de uma peteca, tá? Então, a peteca não é um pontinho, ela tem uma estrutura maior. Nós podemos dizer que um objeto pode ser um ponto, um vaso num ponto da sala pode ser um ponto. Então, qualquer coisa pode assumir, no caso do ponto físico, qualquer coisa pode ser considerada como ponto físico, como as estrelas no céu, tá? A gente sabe que está lá os pontinhos bem miudinhos, mas na verdade o tamanho não é aquele. Nós temos também, dentro do item de pontos, nós temos o ponto geométrico. O ponto geométrico ele vai ser muito importante para a gente quando a gente trata da questão da perspectiva. O ponto geométrico ele pode ser identificado a partir do momento em que você cruza duas linhas, a partir do momento em que você coloca a ponta do lápis no papel e a partir do momento em que você traça dois arcos, tá? Então você vai ter, nesse encontro, você vai ter o ponto. A gente tem que entender que o ponto geométrico ele na verdade a estrutura, tá? Sendo, no caso, a estrutura, o real, tridimensional, tá? Sendo estudado num campo bidimensional. Então a gente vai ver muita questão do ponto geométrico dentro do assunto de matemática, né? No campo da geometria, tá? Então você trata do tridimensional em um campo bidimensional, ok? Nós temos também o ponto gráfico. O que acontece com o ponto gráfico? Ponto gráfico, se você for analisar, tá? Pegando uma régua, se você for tratar o ponto gráfico como você trata o geométrico, tá? O que vai acontecer? Em vez de você ter um ponto, pegando a régua, você vai dizer que esse ponto não é mais um ponto, que ele na verdade está sendo um círculo, tá? Então o ponto gráfico ele está associado muito às linguagens artísticas. Então você vai ter de repente numa exposição um trabalho onde o artista trabalha com pontos em tamanhos variados, que na verdade, se você for tratar dentro da visão da geometria, seriam círculos de tamanhos variados, tá? Então, quando a pessoa vai analisar, ela vai dizer assim, aquele artista trabalha com pontos, tá? Então, você vai ter essa variação, tá bom? Um outro ponto que nós temos, um outro tipo de ponto que nós temos, que está bem presente com a nossa realidade atual, né? É a questão do ponto digital. Então, nós vamos ter o pixel. Então, o ponto digital, na verdade, ele não é um ponto. Se você amplia uma imagem, você vai ver que não é um ponto, é um quadradinho, né? Então, a gente, no concreto, né? A gente entende bem a questão dos quadradinhos com quem faz trabalhos com pontos de cruz, tá? Então, o pixel, ele lembra muito essa ideia de um molde de trabalhos em pontos de cruz, tá? No caso do ponto, também ponto geométrico, antes que eu esqueça, tá? O ponto, ele não pode ser mensurado, ele não pode ser medido, tá? Então, eu tenho aqui, ó, no real, eu sei que essa estrutura aqui, ela está dentro de um plano, tá? Aqui eu tenho outro plano, aqui eu tenho outro plano, tenho outro plano.
No momento em que há o encontro dessas linhas aqui, você vai ter um pontinho bem aqui, mas aqui você não pode não dá para você definir com precisão esse ponto, tá? Então, o ponto, ele na verdade a gente diz assim que ele é algo que não pode ser mensurado, não pode ser medido, tá? Então, dentro dessa visão mais imaginária, a gente compreende o ponto dessa forma, tá? No caso do ponto gráfico, eu queria mostrar como exemplo a obra de Paul Signa. Essa obra ela é bem interessante, eu vou tentar aproximar para você ver. De longe, você não consegue ver os pontinhos, né? Mas quando você aproxima bem, olha o que você vê, são pontinhos, tá? Então aqui é um bom exemplo do que a gente pode dizer do nosso ponto gráfico, ok? Então, assim a gente encerra a nossa aula sobre pontos.